Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos Jesus contando uma parábola para falar daquilo que é o fim último da vida humana, que é a eternidade. Mas é nesse caminho, nessa terra, que nós vamos trilhando o caminho de eternidade, ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Por isso que nessa passagem onde nós vamos contemplar a figura de Lázaro, esse pobre que estava na porta do homem rico para esperar cair as migalhas de sua mesa para se alimentar, e o rico que ali vivia esbanjando a sua riqueza em festas, em uma vida desenfreada. Depois, quando esses dois morrem, nós vamos ver que o rico vai pedir para Abraão mandar Lázaro para molhar a ponta da sua língua com água. E Abraão vai dizer que mesmo que alguém quisesse passar daqui para aí, não seria possível. Isso significa que é nessa terra que nós conquistamos o nosso céu, a nossa eternidade com Deus. Depois dessa terra, depois da nossa morte, não há mais possibilidade de alcançar o céu, porque é nesse momento terreno, temporal, que nós temos a liberdade para trabalhar para a nossa eternidade com Deus. E depois da morte, aqueles que não viveram segundo a vida de Deus não alcançarão a eternidade. E assim nós vemos na parábola que Jesus Cristo conta aos seus discípulos e a cada um de nós. Por isso que nós precisamos entender que a vida nessa terra é uma vida de conquista do reino dos céus. É uma vida onde nós aqui vamos construindo a nossa eternidade através das nossas atitudes. Por isso que nós vemos Abraão também dizendo: Lázaro sofreu na terra
e por isso agora é consolado. Mas o rico, que teve a sua felicidade na terra, agora vive os tormentos. Assim é a nossa vida, porque aquele que vive na riqueza, aquele que vive esbanjando as suas riquezas e vivendo em seus prazeres, esses não se preocupam com a eternidade, mas buscam somente aquilo que são as suas satisfações momentâneas. E, naturalmente, aqueles que buscam as suas satisfações momentâneas, os seus prazeres, viverão segundo as consequências desses prazeres no céu. Porque a vida de prazeres é uma vida que não amadurece, é uma vida imatura. Por isso também que nós precisamos entender que o sofrimento nessa terra, a dificuldade que nós passamos nessa terra é aquilo que é necessário para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento na fé, para que a gente possa verdadeiramente ir trilhando esse caminho rumo ao reino dos céus, a essa conquista, porque é sofrendo nessa terra que alcançaremos a felicidade eterna. Mas aqueles que buscam os seus prazeres nessa terra também serão direcionados àquilo que é o tormento eterno. Por isso que depois, no final do Evangelho, nós vamos perceber como que o rico vai tendo essa consciência que Lázaro não pode ir até onde ele está para atenuar os seus sofrimentos. O rico vai pedir para que Lázaro vá até os seus irmãos, para anunciá-los, para que eles pudessem mudar de vida, para que eles pudessem se converterem. E Abraão vai dizer que eles têm os Moisés e os profetas. Isso é a Sagrada Escritura, aquilo que é necessário para reconhecer aquele que virá para salvar. Por isso que aqui nós temos uma menção à ressurreição de Cristo, onde ele mesmo vai dizer nessa parábola, e Abraão vai falar justamente disso, né? Se eles não escutam Moisés e os profetas, não acreditarão nem que alguém ressuscite dos mortos. E verdadeiramente nós precisamos ter essa consciência, porque nós temos a Sagrada Escritura para meditá-la a cada dia. E meditando a cada dia, possamos realmente reconhecer em Cristo aquele que é a causa de salvação da nossa vida. Mas voltando um pouco ao Evangelho, nós vamos ver que esse rico pedindo para que Lázaro vá aos seus irmãos, veja que esse homem, ele não tem uma atitude de caridade para com seus irmãos. A atitude dele é a atitude de egoísmo. Porque no inferno não há caridade, não há amor ao próximo. Esse rico, ele quer que Lázaro vá anunciar aos seus irmãos, porque provavelmente ele era o irmão mais velho. E o irmão mais velho é o responsável pelos seus outros irmãos. E o seu testemunho mau, ele poderia condenar também, ser causa de condenação para os seus irmãos. E se os seus irmãos fossem condenados, esse rico sofreria muito mais ainda no inferno, muito mais tormentos pela condenação dos seus. Por isso que esse homem, ele não tem uma atitude de caridade, mas ele tem uma atitude de egoísmo, porque ele não quer sofrer mais do que já está sofrendo. Por isso que nós precisamos entender muito bem que a vida nessa terra é uma vida onde nós precisamos aprender a viver segundo Cristo, segundo a vida de Cristo, para alcançarmos o reino dos céus. Porque esse tempo que nós temos é o tempo necessário para que possamos realmente alcançar a eternidade com Deus. Esse tempo é o tempo que nós temos para verdadeiramente sermos capazes de estar com Lázaro e Abraão no céu. Esse tempo é o tempo onde nós precisamos praticar a caridade,
porque somente na prática da caridade receberemos a caridade na eternidade. Ou seja, essa experiência profunda e verdadeira do amor de Deus. Assim, busquemos ser esses instrumentos de salvação, acolhendo o grande mistério de Cristo, a sua paixão, a sua morte, a ressurreição. Busquemos abraçar aquilo que Moisés e os profetas disseram. Busquemos escutar a voz de Deus, para que possamos realmente encontrar em Cristo ressuscitado aquele que é o verdadeiro sentido da nossa vida e da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.